sou Carlos Holanda. Não deixe aí de se inscrever no canal, clicar o seu like, clicar ali no sininho para você receber as notificações do canal. Não deixe aí de acompanhar, divulgar entre os amigos a nossa live de previsões para 2021. Vai começar já já. Mais uma vez agradecendo a presença de todos. Não deixem, gente, não deixem de curtir, né, de dar o seu like aqui na live. Esse é um trabalho que é bastante rebuscado, é um esforço que a gente faz. Vale a pena vocês darem seu like, porque isso aqui é uma promoção da nossa escola, da Escola Carlos Holanda Astrologia, que a gente leva o que pode levar, né, de conhecimento que seja acessível para a maioria das pessoas. Então, dê seu like, se quiser, torne-se membro, que você pode acessar coisas que não são tão facilmente acessadas, né, ou acessíveis pelo público em geral. E aí você tem vantagem sendo membro. Não deixa de clicar no sininho e se inscreve no canal para a gente ter sempre um bom movimento aqui. E vamos lá, o Daniel Ruschel pergunta, diz aqui: boa noite, meu aniversário é 1º de julho. Devo nesse período reagir ou observar o momento? Parece que a realidade dos outros está agressiva. Isso tem fundamento? Meu querido, tem fundamento. Justamente nessa virada aqui você tem toda a razão. Mas você vai fazer seu aniversário ali, teu retorno solar vai estar sob essas expectações bastante tensas, né? Você pode mudar à vontade de lugar, você pode viajar para Cochinchina, que vai continuar com aquela expectação tensa. Você vai mudar a posição deles por casa, né, pelas casas astrológicas. Isso quando a gente pode viajar, porque ultimamente não está podendo, especialmente aqui no Brasil. Mas o que dá para a gente fazer? A gente tem que se adaptar àquela condição. A gente já sabe que pode vir uma certa turbulência em determinadas áreas da vida. Então, o que você tem que fazer é contornar essa reatividade, como você mesmo já pôde atestar, e tem fundamento, sim, e fazer o quanto possível para você se centrar nos seus objetivos, ter uma noção muito clara de assim, por que eu estou agindo de determinado modo, por que eu reajo a determinada pessoa e a determinada coisa, né, desta maneira. O que está por trás dessa minha intenção? Então, você fazer uma autoavaliação pode te ajudar muito na hora de evitar as confrontações desnecessárias. O André Souza pergunta: boa noite, isso que está a falar vale para Portugal? Vale sim, André, vale sim, porque isso, como eu expliquei lá no comecinho do vídeo, até o cálculo ali que é feito, né, com o zodíaco solar, que vai de Áries a Peixes, sem que as casas sejam demonstradas, isso é para valer para todas as pessoas no mundo inteiro, claro que com variações de intensidade de pessoa para pessoa e de região para região, mas vale sim para todos os países. Pessoal, gente que está fazendo questões sobre o mapa pessoal, mapa individual, procurem direcionar esses questionamentos para um atendimento astrológico individual, né, com um astrólogo que vocês confiem, que vocês prefiram fazer, porque a leitura feita aqui fica muito esquisito, porque eu não tenho, primeiro, que com o pouquinho de informações que vocês nos passam, eu não tenho como me aprofundar nos mapas de vocês, e qualquer dado que eu tente responder dessa forma fica leviano. Então, o ideal é que vocês façam as vossas leituras com os seus astrólogos de confiança. Tá? Então, por exemplo, tem alguém que pergunta aqui, ó: sou Virgem, ascendente em Leão, Lua Capricórnio, Saturno em Aquário, Mercúrio em Balança, Lilith e Netuno em Escorpião, vai estar bom? Primeiro que assim, eu já esqueci o que tinha ali no mapa logo que eu li o Lua em Leão, o Lua em Capricórnio, já esqueci o resto, que são muitos dados. Sem ver o mapa pessoal, sem fazer uma leitura, uma consulta pessoal, a gente pode dar uma indicação errada. Então, não tem como dizer se vai estar bom ou se vai estar ruim. Pode estar bom em uma situação, pode estar complicada na outra. Nunca existe uma situação 1000%, né, toda exata, perfeita, nem toda ruim. Tá? A gente tem sempre compensações e descompensações, tá? A Karina pergunta aqui: eu devo olhar como os planetas estão passando agora sobre o meu mapa natal para ver como serei impactada
ou vejo onde estão os meus planetas na posição original do mapa natal mesmo? Não, você vai, se você olhar como os planetas estão agora passando sobre o seu mapa natal, o seu mapa natal ele mostra a posição original dos seus planetas, né, no momento do seu nascimento. Então, o momento em que esses planetas que estão em trânsito agora, eles vão se angularizar com outros fatores do seu mapa de nascimento, eles vão formar aspectos que são individuais. É isso que eu falo para o pessoal que pede para fazer uma análise bastante pessoal, né? Não tem como. Então você tem que fazer uma leitura própria. Aplique os trânsitos que estão ocorrendo atualmente sobre o seu mapa de nascimento para ver quais são as conexões que são feitas. A Jaqueline pergunta onde peixe se encaixa. Muito difícil responder isso, né? A Jaqueline ainda pergunta, peixes primeiro decanato. Eu não sei como é que eu posso te responder isso, Jaqueline, embora eu vou fazer um esforço aqui para ver se eu consigo, né? Onde peixe se encaixa nisso aí, né, nas descrições que eu estou dando, o que está acontecendo com peixes atualmente? Júpiter está transitando em peixe, vai sair, vai entrar em aquário dia 28, Netuno está transitando em peixe já faz aí pelo menos uns 6, 7 anos, no mínimo. Tá? Enquanto Júpiter estiver passando em peixe, sobretudo ano que vem, quando ele vai passar pelo signo inteiro, ele vai tocar tudo que os piscianos têm ali. E de alguma forma ele vai representar um alargamento de seus horizontes, um facilitador para algum aspecto de vida que é representado por aquele fator que será tocado pelo Júpiter, por conjunção. Então é um facilitador, é uma melhoria de condições, às vezes é um exagero, às vezes é uma situação em que a gente fica sincero demais, é o famoso sincericida, né? Que a gente perde a mão na hora de se colocar socialmente. Mas fora isso, é um fator bastante benéfico, né? Então, mas depende. Pode ser primeiro, pode ser qualquer decanato. Depende. Depende das configurações que o mapa de nascimento possui na sua origem, tá certo? A Daiane, né, nos pergunta o seguinte, Daiane Peixoto aqui. Uma pergunta, se os planetas do T-Square, né, quadratura T, aquela que tem o Marte, Saturno, Urano, é isso que ela se refere, se os planetas do T-Square não formam aspectos com o mapa natal, porém a pessoa tem touro no ascendente da revolução solar, o quanto esse aspecto tenso pode ser significativo para ela? Olha, pergunta assim com bastante base da Daiane, né? Vamos lá, vamos ver se eu vou repetir a pergunta para poder me habituar com ela. Se os planetas da quadratura T não formam aspectos com o mapa natal, certo? Não está formando aspecto com o mapa natal, mas a quadratura T está acontecendo em algumas casas, em pelo menos 3 casas do seu mapa natal. Então está te atingindo de alguma forma ali também, em 3 assuntos diferentes. Aí ela diz, porém a pessoa tem touro no ascendente da revolução solar. Bom, Urano está em touro, tá? É um signo fixo. Se touro está no ascendente do retorno solar, na 10ª casa nós temos ali o aquário, tá? Aquário na 10ª casa, touro na 1ª, escorpião na 7ª e leão na 4ª. Então, se temos essa configuração, aproximadamente, né, quer dizer que esse square pode pegar a sua 1ª casa, sua 10ª casa e a casa 4, que vai mexer com a sua vida familiar, com sua profissão, com a reputação que você tem, com o modo como você se apresenta e inicia as coisas, que é o seu ascendente. Tá? Então depende, se os planetas estão caindo nas casas 1, 4 e 10, pode te atingir dessa maneira. Se estiver na 12, por exemplo, né, o Urano cai na 12, não na 1. Pode cair, né? Depende do grau do ascendente. O Urano está em 13 graus de touro. Se o seu ascendente tiver caído ali em 20 graus de touro, o Urano está na 12. Se tiver caído antes de 13 graus, o Urano está na 1. Tá? Então, se essa quadratura T atingir você pela 12ª casa, pela 3ª e pela 9ª casa, a situação já se torna crítica, no sentido de aprendizados, de um processo conversivo, né, das suas convicções, das suas filosofias de vida e talvez até diante de pessoas ligadas a algum sistema filosófico ou religioso. Então existem esses conflitos para resolver ao longo do ano. Tá? A Mira Zimmermann pergunta, como seria esse trânsito de Plutão oposição Vênus
sendo que o Plutão em trânsito está em conjunção exata com Vênus natal. Isso aí também é uma leitura para o mapa de nascimento, né? Um mapa de nascimento com trânsitos aplicados sobre ele. Então é uma leitura individual. Seria ideal que você procurasse o astrólogo de confiança para fazer a sua leitura mais específica. O que a gente diz que no genérico, o Plutão em oposição com Vênus, genericamente, é escoamento de recursos, às vezes problemas no aparelho reprodutor interno ou na garganta, dificuldades com parceiros, né? A gente pode ter separações, dependendo do caso. Então, assim, essas informações que eu acabo de dar, elas são genéricas, elas não são indivíduo misa, né? Não são você. E eu preciso, né, o astrólogo precisa ter toda a dimensão do mapa para dar uma informação com propriedade. Então, para que isso não seja leviano, recomendo que você faça a leitura com o mapa, com um astrólogo de confiança seu, tá? A Laura Anjos pergunta: boa noite, tudo bem? Haverá um bom momento para investimentos? Olha, o mês de julho, claro que as pessoas que são especialistas em investimentos, vai desde criptomoeda até investimentos em bolsa de valores, tal. As pessoas que são especialistas em investimentos, elas conseguem se desdobrar e ter ganhos muito bons, especialmente em momentos de crise, né? Tem vários amigos que fazem investimentos e conseguem realizações assim surpreendentes no momento em que você jurava que o mercado ia desabar. E eles conseguem, porque eles têm os macetes, né? Têm as ferramentas na mão, eles sabem muito bem quando aquela coisa está desabando, quando é que tem que comprar, quando é que tem que vender. Então, pode ser, depende da consultoria que você estiver recebendo de um especialista em finanças. Mas, em princípio, numa época precária como essa, investimentos de risco tem que ser assim, calculado de uma maneira extremamente segura e um pouco mais conservadora, tá, Laura? Tem mais uma questão de mapa pessoal aqui da Flávia, né? Faço aniversário em 27 de julho, como vai ser seu ano? Só você fazendo o seu retorno solar, né? Seu mapa de previsões. É muito difícil, né, a gente verificar. Posso dizer para você que em 27 de julho, né, com o Marte ali quase chegando em Virgem, mas ainda em oposição com Júpiter em Leão, pode ser que seja uma situação aí de extremos, né, para você ter que viver. Mas aí continua sendo uma coisa muito leviana, tá? Vou repetir aqui o que eu venho mencionando. Para leituras, né, para respostas de pessoas que pedem assim, olha, no meu mapa tá assim, como é que faz? A gente não tem condições de informar com precisão, sem análise específica do mapa. Por isso que a gente recomenda a leitura do mapa, tá? Vou insistir aqui várias vezes a cada vez que chegar. Chegaram mais duas questões aqui de mapas individuais. Eu não tenho como responder isso sem ser incorreto, tá? Sem ter um risco de errar gigantesco. A gente precisa de parâmetros, a gente precisa de mais parâmetros, tá bom? Não se chateie, porque isso aí é para o vosso bem. E acredite em mim, é muito melhor quando você tem os dados bonitinhos sendo analisados por alguém competente, tá? A mesma coisa a Patrícia. Como o Júpiter pode influenciar pessoas que têm Júpiter retrógrado em peixes na casa 10. Quer dizer, o Júpiter está na casa 10. Isso aqui eu consigo chegar pelo menos nesse ponto. Júpiter, da pessoa está na casa 10. Significa que ele está numa casa que tem angularidade. Torna o Júpiter muito poderoso dentro do mapa. Então, o que acontece com o Júpiter ao longo do seu trânsito no céu é bastante significativo para esse indivíduo, né? E pode ser uma questão de incremento na vida pessoal, especialmente vida socioprofissional, ou pode ser um revés, pode ser uma visibilidade que a pessoa não deseja, tá? Então, também as respostas a essas questões acabam sendo muito curtinhas também. A Pamela Leal pergunta: Júpiter, que é o planeta da sorte, quando está em movimento retrógrado, poderia significar má sorte de alguma forma? Poderia ser assim uma sorte, uma bênção disfarçada, tá, Pamela? O Júpiter retrógrado ou sob aspectos difíceis são bênçãos disfarçadas. Você passa por uma situação em que você fala assim, poxa, mas não era isso que eu esperava, que droga, que situação chata, não queria essa coisa, tipo, você vai ver um show,
a fila está tão grande que você não consegue comprar o ingresso. É uma situação desagradável, né? Mas aí, porque você não conseguiu comprar o ingresso, você vai sentar num barzinho, vai tomar um café ou vai tomar uma cerveja, e aí encontra alguém tão interessante e você acaba descobrindo que aquela pessoa vai viver a sua vida inteira com você. E você acaba encontrando um amor da sua vida. Então são bênçãos disfarçadas, né? A gente pode entender assim. A Renata Roma também faz pergunta sobre o mapa pessoal, né? Como uma pessoa com Júpiter retrógrado na 12 em peixe pode esperar? A mesma coisa que a pessoa que perguntou ali sobre o Júpiter retrógrado, né? O Júpiter na 10. Né? Só que, no caso, digamos assim, que é bom que você faça uns retiros, né? Que você faça introspecções maiores, de repente fazer uma terapia ou algum estudo aprofundado sobre si mesmo, sobre comportamento, psicologia, metafísica, talvez algo espiritual, místico, pode te ajudar bastante, pode te elevar. A Ana Gasparetti pergunta: com estes aspectos, tem configuração para uma guerra, por exemplo, agora em julho? Olha, se estivéssemos num contexto belicoso, dependendo da região, sim, a gente pode até esperar isso, tá? Dependendo da região, pode esperar setores de sociedades entrando em confrontação bastante direta. Isso podemos esperar. Com certeza. Claro que, vamos supor, se estivéssemos na época da Guerra Fria, aí um determinado país resolve aplicar um golpe no governo. Aí tem uma intervenção de outros países, OTAN, ONU, etc. Aí seria um contexto, né, no meio da Guerra Fria que desencadearia certamente uma guerra. Aqui a gente tem um outro contexto, mas que o conflito está aí. O conflito ele está palpável, né? Aqui a mesma Ana pergunta aqui, né? Uma guerra ou uma crise financeira muito forte? Crise financeira muito forte, sim. Podemos ter uma condição. Aliás, essa crise financeira já está acontecendo. O que pode acontecer ali são mais algumas guinadas sobre elas, né? Vamos chegando aqui ao fim, né, da nossa leitura. Já temos mais de 1h30 já de conversa. Estou chegando aqui nas últimas perguntas. Aqui, a Brena Lages pergunta: mas o que significa a conjunção Vênus-Marte? Eu cheguei a descrever, Brena, mas eu posso repetir aqui em poucas palavras. Tipo, é um período, são dias em que a libido, a criatividade, a capacidade de se unir com outras pessoas, o desejo de executar alguma coisa em parceria e com um certo senso de urgência se estabelece com muito mais facilidade. Para a gente ver isso com mais detalhes, tem que ver em que contexto essa coisa vai se aplicar, né? E se cai no mapa de nascimento, se cai no mapa de uma instituição, mas em princípio é um fortalecedor do aspecto criativo, afetivo, libidinal, né? Ele é bem libidinal, bem assim, desejo ardente, né? E é a cabeleira, né? Parece até aquela música, quando o vento sacode a cabeleira, a franja toda vermelha. A franja vermelha é o Marte, né? A franja é outra coisa que eu já não lembro como é que é a letra da música, mas enfim, é basicamente né, soltar as tamancas e partir para cima do desejo que a pessoa quer realizar, né? Esse é um momento muito interessante porque tem alianças a serem feitas. Mais uma última questão aqui sobre o mapa natal da Valéria. O que a pessoa com Júpiter na casa 9 será impactada? Depende. Se o Júpiter está transitando na nona casa, se estiver transitando na nona casa, são estudos acadêmicos, religião, sistemas de crença, os norteamentos filosóficos que a pessoa faça. Então, pode aplicar dessa forma. Agora, vou repetir pela enésima vez. Para o mapa do nascimento, convém a gente fazer a leitura do mapa natal com os trânsitos em cima para você ter uma precisão bem grande sobre o que pode te ajudar, tá? E no máximo assim, né, sem saber do teu mapa, só dessa maneira que a gente consegue responder. E a última questão que chegou é a da Karina de novo. Carlos, há conteúdo aqui que me auxilia a interpretar o trânsito dos planetas passando nas casas? Eu sou um tanto leiga e desesperada. Então, Karina, conteúdo no canal que você pergunta, acredito que sim, né? Mas assim, eu vou te indicar que existem cursos, né? Tem um curso de formação em astrologia. Se você
tiver interessado em fazer apenas uma faixa, né, uma parte desse curso, existe o curso sobre casas astrológicas, planetas em signos e casas. E também no curso de trânsitos planetários, a gente fala, né, a gente faz uma interpretação detalhada sobre a passagem dos planetas nas casas, né, para que a pessoa possa ter o seu parâmetro, né? Então, tem o curso de casas, né, planetas em signos e casas, tem o curso de trânsitos planetários, né, todos os planetas passando em signos, casas, em aspecto, etc. Então tem isso. Agora, no canal, às vezes a gente dá uma palhinha sobre isso aqui passando na casa tal, pode ser desse jeito, assim, 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 tá? Não sei se foi isso que você perguntou, espero que eu tenha conseguido te ajudar. E aqui, agora sim, a última questão que chegou, da Yara. A Yara pergunta aqui o que este trânsito fortíssimo, em sua opinião, pode refletir sobre a pandemia. Me parece que esse trânsito ele já tem manifestado aqui algumas antecipações da natureza que ele tem. Tá? Então, mesmo em alguns países que já começaram, até antes do Brasil, a realizar a vacinação, temos a incidência da nova cepa, né, de novas contaminações, um aumento do número de casos. E isso realmente, quanto mais precária for a condição, por exemplo, a Rússia. A Rússia começou, né, a Rússia é um produtor de vacinas. E começaram a produzir, né, bem antes, né, e começaram a vacinar a população antes do Brasil. Só que eles estão com a população, só estão com 11 ou 12% da população vacinada. Quer dizer, a nova cepa está atingindo violentamente a Rússia. Então, cada vez que houver uma situação precária, é ali que o problema vai entrar. Entendeu? Nesses trânsitos, isso pode intensificar a situação precária gerada pela pandemia, sim, Yara. Gente, então é isso. Eu torno a lhes exortar a se inscreverem aqui no canal, a divulgarem entre seus amigos, familiares, colegas, até inimigos também, se for o caso. Divulguem bastante. Isso aqui pode ajudar muita gente. E clica aí no like, clica aí no sininho para receber as notificações. Se torne membro se você quer aprender mais, se você quer ter acesso a conteúdo exclusivo, não deixe de aprender. E não deixe também, se você quiser fazer um aprendizado firme, certificado, reconhecido nacional e internacionalmente, faz aí um curso com a gente na escola Carlos Holanda Astrologia, lá no endereço carlosholanda.com.br. Facinho, vocês vão ver inclusive na descrição. Um beijo, até a próxima, muito obrigado pela participação, tá?